Oi, gente, boa tarde. A gente vai começar aqui com a nossa videoaula Diagnóstica versus Planejamento. Essa videoaula a gente vai conversar um pouquinho de para que serve a diagnóstica, né? Afinal de contas, o que a gente pega e faz com essa avaliação diagnóstica que nós realizamos no início do ano com as crianças. Normalmente, na fase de alfabetização, é muito importante a questão da sondagem de hipótese de escrita, mas no quarto e quinto ano, espera-se, tá? Quero frisar bem isso, não quer dizer que vá ser o caso, de que todos os alunos já estejam alfabetizados. Então, você não vai realizar a sondagem de hipótese de escrita. A gente vai mesmo verificar, né, se essas crianças elas estão ali dentro do esperado para aquele ano. Então, se elas realmente aprenderam todo o conteúdo relativo ao ano anterior. Por que fazer? Porque é a partir da avaliação diagnóstica que você vai compreender, entender melhor qual é o nível de conhecimento de cada aluno, assim como também da turma, tá? Isso é muito importante. Por quê, gente? Porque é a partir dessa avaliação diagnóstica, do resultado dela, que você vai precisar, talvez, adaptar, né? Se o seu planejamento já estiver pronto, então você vai ter que dar uma adaptada nele, dependendo do resultado da sua diagnóstica, ou você vai ter que fazer alguns planejamentos individuais, se você identificar ali alguns alunos com dificuldades. Como realizar? Eu já recebi muitas perguntas sobre isso, então eu decidi colocar aqui esse tópico, mesmo que às vezes possa parecer óbvio para algumas pessoas. Então, gente, avaliação diagnóstica, já diz o nome, avaliação. Assim como em uma avaliação bimestral, semestral, mensal, você não pode dar auxílio ao aluno com relação ao conteúdo. Então, por exemplo, tem lá na questão de matemática para ele representar uma fração em desenho. O aluno não sabe o que é isso, porque ele não entende, não aprendeu aquele conteúdo. Você não pode, naquele momento, parar e explicar para ele o que é, dar um exemplo, fazer uma, não, porque aí você vai estar interferindo no resultado dessa avaliação. Essa diagnóstica é justamente para que você tenha ali um norte, né? Você consiga mapear ali o conhecimento da sua sala, da sua turma. Então, você não pode interferir. O que eu costumo fazer? Como a gente está falando aqui de turmas de quarto e quinto ano, e mais uma vez, espera-se que todos os alunos já estejam alfabetizados, pode ocorrer de você receber um aluno que não esteja alfabetizado no quarto e no quinto ano? Sim, gente, pode acontecer, inclusive já aconteceu comigo. Para este aluno em específico, aí você vai ter uma mediação diferente na hora da avaliação. Mas se toda a sua turma está alfabetizada, eles conseguem ler, têm compreensão, então você pode fazer uma leitura geral com a turma de todas as questões, apenas lendo, né, ali as questões com eles, e depois cada um vai lendo a sua questão e respondendo no seu tempo. E é aquilo que eu disse para vocês. Provavelmente alguns alunos, principalmente quando se fala em avaliação, eles ficam mais inseguros. Então pode ser que eles te chamem, peçam ajuda, e aí você vai explicar que neste momento você não pode, justamente porque essa avaliação é para que você consiga entender o que eles sabem, o que eles não sabem. Deixar também claro que caso algum aluno não tenha conhecimento nenhum sobre alguma questão, então, por exemplo, vai lá, questão de classificação silábica, ele não sabe o que é isso. Ele pode simplesmente não realizar, mas a gente sempre tenta incentivar que ele faça, tá? Então você pode falar, olha, tenta fazer, faz o que você acha que é. De repente você pensa que não sabe, você tá nervoso, tenta fazer, faz, responde alguma coisa, mas caso realmente o aluno fale, não, eu não faço ideia, ele deixa em branco, e ali já vai ficar claro para você que aquele conteúdo em específico aquele aluno não tem conhecimento. Então, você vai ter que retomá-lo ou com a turma, caso isso seja algo, né, em mais do que um aluno, né, seja com a maioria da turma, ou em específico com aquele ou alguns alunos, tá? Então, montar mesmo um clima de avaliação, silêncio, pedir que eles se concentrem. Nesse momento, até coloquei aqui uma foto para ilustrar, é importante sim ter esse momento do tradicional, né? Então, eles enfileiradinhos, separados, não em duplas, nem nada do tipo, para que um não interfira na avaliação do outro e você consiga ter um resultado realmente assim, claro de como está tanto o seu aluno quanto a sua turma. Como utilizar a diagnóstica? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai lá fazer uma tabulação dessa diagnóstica. O que é tabulação, Verônica? Você vai pegar, né, ali os conteúdos e aí você pode anotar os conteúdos, por exemplo, em matemática tem adição, subtração, divisão, fração, e aí você vai tabular quantas crianças acertaram as questões de adição,
Então, você tem uma turma de 30 alunos, apenas 10 alunos acertaram a questão de adição, já é um conteúdo que você sabe que você vai ter que retomar. Ah, não, dos 30 alunos que eu tenho, 28 acertaram, mais 2 não faziam ideia do que estavam fazendo. Então, você vai ter que fazer ali algo com este aluno. Então, primeiro você vai tabular para você ver o que você vai ter que recalcular para a turma de uma forma geral. Então, tudo aquilo que for uma maioria, né? Tudo aquilo que você vê que é uma dificuldade da maioria, você vai ter que retomar com a sua turma. E é aí que entra o quê? A sua recalcular a sua rota aí no seu planejamento, caso ele já esteja feito. Tem escolas que elas esperam esse retorno, esperam essa diagnóstica para sim fazer o planejamento, o que eu acho bem bacana, porque aí você vai fazer de fato o planejamento com conhecimento do que a turma sabe ou não, sabendo direitinho para que lado que você tem que ir. Mas caso o seu planejamento já esteja pronto, aí você vai ter que conversar, né, aí com a sua gestão, com a sua coordenação, explicar, né, aí você mostra a diagnóstica, fala, olha, eu vou precisar fazer um reajuste no meu planejamento, porque eu vou ter que revisar alguns conteúdos que eles deveriam, né, já estar sabendo, mas eles não sabem, e esses conteúdos, eles são muito importantes para o desenvolvimento, né, dos conteúdos seguintes aí para o ano em que eles estão. E aí você também vai ter o norte do que o aluno, de forma individual, sabe ou não. É aí que nós vamos identificar aqueles alunos com mais dificuldades, que sempre vai ter, gente. Muito difícil você encontrar uma turma assim homogênea, onde todo mundo está ali no mesmo nível de conhecimento. Então, para estes alunos, você vai ter que fazer um planejamento individual, tá? A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Mas você vai ter que ter esse olhar individual. Então, você vai olhar, né, fazer a tabulação para ter esse olhar da sua turma, de uma forma geral, e depois você vai ter esse olhar individual para cada aluno. Sobre as avaliações, gente, tanto na avaliação de matemática quanto na de português, eu tentei colocar de forma com que a gente consiga verificar, né, a aprendizagem dos alunos nos conhecimentos básicos que serão necessários para o desenvolvimento do quarto e do quinto ano. Então, na avaliação de matemática, vocês vão notar que na primeira parte nós temos as operações em problemas, então para saber se essas crianças já conseguem interpretar um problema, interpretar qual é a operação que precisa ser realizada para solucionar este problema. E nós temos na segunda parte da avaliação ali uma parte onde eles simplesmente precisam resolver as contas, porque você vai ver que tem aluno que ele sabe fazer adição, subtração, multiplicação, divisão, porém ele não sabe colocar isso em uma situação problema. Então ele não consegue ali interpretar uma situação problema e saber identificar qual operação precisa ser realizada. Assim como você vai perceber que, de repente, tem aluno que realmente ele não sabe nem a operação. Então, ele não conseguiu realizar os problemas, mas ele também não conseguiu realizar ali a operação já pronta, que é só efetuar a operação. E aí já é um caso um pouco mais delicado, que você vai precisar realmente voltar um pouco mais com essa criança, né? A gente tem a interpretação de gráficos, que é uma coisa importante para saber se eles sabem, né, ler dados com relação à matemática, numéricos. A questão da escrita por extenso, que também é uma coisa importante, tanto quanto no quarto quanto no quinto ano. Eu coloquei esse ditado aí, fiquem à vontade, vocês vão escolher quais são os números que vocês vão ditar. Para quem está com turmas de quarto ano, você pode ditar ali até a casa do 100. Para turmas de quinto ano, né, que terminaram o quarto ano, você pode tentar digitar um número 100 e alguma coisa, para ver se eles já conseguem escrever, né, para além da centena, se eles já aprenderam ou não. Enfim. Então, nas duas avaliações tem essa diferença de dificuldade, né? Vocês vão perceber. E eu não coloquei, né? Ali, cada um vai preencher a sua turma, porque talvez tenha quartos anos que consigam fazer o segundo modelo, que é um modelo com conteúdo um pouquinho mais avançado. E tem situações em que talvez a sua turma precisa do primeiro modelo, tá? Então, por isso que tem dois modelos de avaliação, tanto de português quanto de matemática. Uma com conteúdo um pouco mais leve, outra com conteúdo um pouco mais avançado. Aqui na avaliação de português tem a interpretação de texto através dos quadrinhos, tá bom? Eu utilizei o gênero textual quadrinhos. Coloquei respostas por extenso, por quê? Porque a gente quer ver a escrita dessas crianças, tanto como eles conseguem, né, responder, formular respostas. Então você vai ver essa questão se eles conseguem formular respostas sozinhos, porque às vezes quando a gente coloca uma avaliação que tem muita alternativa com respostas já prontas, você não consegue identificar se o seu aluno é capaz ou não de formular respostas sozinho. Então, se ele consegue formular isso na escrita, então tem as respostas com a escrita por extenso.
Tem a questão gramatical ali, então, para o modelo número 1 eu coloquei a classificação de sílabas, para o modelo número 2 eu já coloquei a sílaba tônica, separação de sílabas, vai ter ali a produção de frases, né? Então, para ver como que tá, né, a produção de frases dessas crianças, né? Se eles já conseguem produzir frases mais complexas ou se eles ainda estão naquelas frases simples, como por exemplo aqui tem o coração é vermelho. Geralmente quando as crianças começam a produzir frases, eles produzem frases assim, bem simples, ou se eles já têm mais uma complexidade aí, um desenvolvimento maior com relação à produção escrita, tá? Mais para frente vocês vão receber também uma avaliação separada só para a produção de texto. Eu não quis colocá-la junto com a diagnóstica, porque eu acho que ela fica um pouco cansativa. Então, a gente vai ter uma avaliação diagnóstica só de produção de texto. E aí, aquilo que eu disse para vocês, gente, pegou sua diagnóstica, importante, saber recalcular a rota, tá? Então, gente, se o resultado da diagnóstica for uma defasagem da turma quanto ao conhecimento esperado, você precisa ajustar o seu planejamento, não tem muito para onde correr. É importante que a gente faça isso. Por quê? Às vezes você pensa assim, não, ele não aprendeu lá no terceiro ano, não sou a professora do terceiro ano, eu sou a do quarto, eu vou dar continuidade a partir do conteúdo do quarto, porque eu não quero me atrasar no conteúdo. Isso vai te causar prejuízos lá na frente, porque essa turma ela não vai conseguir acompanhar e vai chegar um momento que você vai precisar parar e retomar esse conteúdo. Então, quanto antes nós fizermos isso, né, caso a gente detecte que isso é necessário, melhor vai ser, tanto para você, para o seu trabalho, quanto para os seus alunos, para o desenvolvimento deles. Então, quanto antes você detectar que é necessário fazer um reajuste, revisar alguns conteúdos, porque esses conteúdos que eu coloquei nas diagnósticas, gente, são conteúdos base ali para o desenvolvimento do que vem a seguir. Então, eles precisam ter conhecimento disso, não dá para trabalhar sem isso. Então, você vai precisar recalcular aí, tá? Não, a minha turma tá show, porém eu detectei ali alguns casos, né, alguns alunos. Aí vai ser o caso dos planos individuais. Verônica, mas aí eu vou ter que trabalhar algo individual em paralelo com alguns alunos? Gente, infelizmente essa é a nossa realidade na maioria das vezes, tá? Então você vai ter sim, se você tem ali, uma sala de 30, mas você tem 3 alunos que estão muito aquém da turma, você vai ter que fazer ali um planejamento individual para eles, vai ter que fazer uma parceria aí com a família para que a família também te ajude aí nesse processo para que eles consigam, né, o mais breve possível estar acompanhando a turma, recuperar aí o que foi perdido, tá bom? E aí que entra a importância da comunicação com a família. Gente, se for necessário fazer um ajuste, tanto no planejamento, né, da turma de forma geral ou individual, a família tem que sempre ser comunicada, tá? Sempre. Por quê? Primeiro que isso vai te evitar futuros problemas e reclamações lá na frente. Vamos imaginar que a sua turma ela não está dentro do esperado para uma turma que está iniciando o 4º ano. Ela está muito aquém daquilo que era esperado. E aí você vai lá, recalcula a sua rota, ajusta o seu planejamento e começa a revisar esses conteúdos. A gente sabe que os pais conversam entre eles. E aí vai começar aquela comparação. Peraí, eu conversei com o pai do 4º ano A, meu filho é do 4º ano B. E no 4º ano A, eles já estão em tal conteúdo, e no 4º ano B, eles estão fazendo o mesmo conteúdo que era do ano passado. Por quê? Aí, infelizmente, a gente sabe que alguns responsáveis não têm essa questão de conversar com o professor, né? Eles vão direto na direção, vão fazer uma reclamação. Então, para evitar esse tipo de situação, se você tem essa situação na sua turma, você já vai conversar na primeira reunião com esses responsáveis, explicar, mostrar a avaliação diagnóstica, porque essa avaliação diagnóstica ela não é só para o professor, ela é para a família entender como que estão seus filhos, é para a coordenação entender como que está a sua turma, para que ela também, a coordenação, né, consiga compreender quais são as suas ações, o seu planejamento. Então, você vai comunicar, você vai explicar, e aí você vai mostrar para esses responsáveis que você já tem um direcionamento, que você não está ali perdida, tipo, não, eu peguei essa turma, eles estão defasados, eu não sei o que fazer. Não, eu já tenho um direcionamento, então nesses primeiros meses do ano a gente vai pegar para revisar conteúdo, porque é importante, porque senão isso vai fazer diferença lá na frente para eles. Então, você vai mostrar e explicar isso para a família e também chamar a família para essa responsabilidade, porque quando a gente tem uma turma, né, com defasagem ou alguns alunos, né, que estão ali defasados, a gente precisa da participação da família, porque eles já estão ali, né, um pouco atrasadinhos, vamos dizer assim, entre aspas. Então, se
a família não se comprometer junto com a escola, fica um pouco mais difícil, porque provavelmente você vai precisar enviar mais atividades para casa, enviar atividades de reforço, necessitar da presença desses alunos mais do que nunca, né, que eles sejam frequentes, assíduos. Então é muito importante a comunicação com a família, assim como a comunicação com a sua gestão, tá bom, gente? Não se esqueçam. Detectou alguns alunos ou que a sua turma de uma forma geral está defasada, primeira coisa, conversa com a sua gestão, chama a sua coordenação, vai lá, mostra para ela, né, a sua diagnóstica, qual foi o resultado, explica para ela e aí conversem e cheguem juntos aí em uma solução, porque a coordenação ela está aí também para isso, né, para apoiar o professor e ajudar o professor a solucionar esse tipo de problema. Então, como que vai poder fazer para ajustar esse planejamento da melhor forma possível para que seja positivo para a turma, né? Para que vocês consigam desenvolver um trabalho aí que fortaleça a aprendizagem das crianças. E aí depois você vai comunicar à família, tá? Se for em casos individuais, aí você vai só chamar, você não vai fazer esse comunicado na reunião para todos os pais, porque é algo individual. Então você vai chamar só estes pais, né, referentes a estes alunos, e vai conversar apenas com eles. Olha, eu detectei, percebi aqui, ó, a partir dessa atividade, você vai mostrar a atividade, né, que a sua criança, infelizmente, ela tá um pouquinho, né, defasada, ela encontra dificuldades em realizar tal e tal conteúdo que ela já deveria estar dominando, mas ainda não está. Então, a gente vai fazer um trabalho aqui, conto com a parceria de vocês para isso, para que a partir, né, desse trabalho essa criança consiga se desenvolver e estar em breve acompanhando a turma, tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui no comentário dos vídeos, tá? Nos comentários, ou vocês podem me chamar lá no Instagram também, no privado, se for algo muito específico da turma de vocês, que vocês queiram falar no privado, vocês podem me chamar lá que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Um bom retorno para todo mundo. E espero que todo mundo pegue uma turma muito boa e que os prejuízos não sejam assim grandes, né? Que a gente sabe que sempre vai haver um aluno ou outro que está ali com mais dificuldade, mas que isso não seja uma maioria e sim uma minoria, tá bom?